Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente reunidos para o nosso encontro e eu te convido a orarmos juntos agora. Amém? Querido Deus, eterno Pai Celestial, obrigada por esse encontro, obrigada pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e estudarmos juntos. Eu oro para que o Senhor nos ensine e que aplique a Sua Palavra em nossos corações. Eu te peço isso nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ler juntos, na sequência, porque estamos fazendo um estudo sequencial do Evangelho segundo Lucas. Vamos ler hoje o capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo e vamos juntos nessa leitura emocionante. Jesus está fazendo uma série de milagres incríveis aqui e eu acredito que vale a pena a gente prestar atenção nos detalhes. Amém? Vamos lá. Primeiro, começando o capítulo 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, tendo terminado de dizer o quê? Se você acompanhou comigo a leitura do capítulo 6, é o Sermão da Montanha. Amém? Quando ele está ensinando. Vamos continuar então. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Estava ali o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Versículo 6, Jesus foi com eles. Uma paradinha, que interessante. Quando uma comunidade reconhece o valor de um indivíduo, reconhece pelas suas ações nobres de misericórdia, de serviço, de compaixão, é o caso desse centurião romano. É interessante porque um centurião era o responsável, o líder de 100 soldados. E os soldados romanos, eles não eram boa praça, como diz um bom mineiro. Eles não eram pessoas dóceis. Eles eram conhecidos pela crueldade, pelos atos de, digamos até assim, eu vou usar uma palavra pesada, até de corrupção. Muitas vezes eles matavam inocentes, passavam pelas pessoas e desprezavam. Se você estudar um pouquinho a história desse período, você vai ver que o registro que nós temos, fora da Bíblia, os materiais históricos apontam para um período de muita tensão. O povo judeu está dominado por Roma e os romanos não são amistosos. Eles permitiam o exercício da religião, mas eles estavam vigiando o tempo todo, até o exercício da própria religião. E eles eram pessoas muito cruéis. Agora, nós temos aqui um líder, um soldado que está acima de 100 soldados. E ele é conhecido pela bondade, ele é conhecido pelo serviço, ele é conhecido pela misericórdia. Ele é conhecido por ser uma pessoa piedosa. E agora a gente fica descobrindo mais uma coisa sobre ele. Ele não é só piedoso no sentido de atender às necessidades da comunidade, mas ele é piedoso no sentido de parar por cada pessoa que está doente, preocupar-se com cada um. E nesse caso, ele está preocupado com um servo, alguém que trabalhava para ele, prestando serviços, né? Nós não sabemos quais tipos de serviços ele prestava, mas ele está preocupado a ponto de parar suas atividades e vir até Jesus, solicitar que Jesus cuide dele, né? No caso, não da vida dele, mas da vida do servo. Interessante isso, não é? Uma pessoa importante que para prestar atenção nas necessidades daquele que trabalha para ele, que ocupa uma posição dentro da escala social, uma posição considerada inferior. Nós sabemos que diante de Deus não existe isso. Deus nos nivela a todos pela sua misericórdia. Mas nós estamos falando aqui de um escalão social, né? Então vamos lá. Eles pedem a Jesus que o acompanhe e Jesus vai, certo? Nós paramos no versículo 6. Já estava perto da casa quando o próprio centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro.
Mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Olha que perfeito, que tremendo, que profundo o ensino que nós podemos tirar dessa perícope. Meus irmãos, esse homem tinha amigos, primeira coisa. Ele envia seus amigos para falarem por ele. Que coisa boa quando nós temos alguém na vida que nós podemos confiar que fale por nós. Pessoas que nós podemos dizer, ó, faça isso em meu nome. E você sabe que a pessoa vai fazer, ela não vai adulterar suas palavras, ela não vai distorcer suas palavras. Isso não é tremendo? Nós devemos investir a nossa vida em fazer amigos, porque são eles que vão nos receber nos portais eternos, como nós vamos ver lá na frente no Evangelho de Lucas. Os amigos, eles não são, as amizades verdadeiras, elas não são construídas de forma instantânea. Às vezes demanda uma vida inteira. Mas é tão interessante, porque quando nós desenvolvemos de fato uma amizade, a gente se torna rico, né? É uma riqueza. Ter um amigo é uma riqueza, é um tesouro de fato. E ele tem amigos que ele envia para falar em seu nome. E uma das coisas que ele fala, ou melhor, os amigos falam por ele, ele manda os amigos ou pede aos amigos para fazer e para falar, que não é necessário que Jesus se detenha para ir até a sua casa, que basta que Jesus diga uma palavra. E aí ele usa algo interessantíssimo, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele não diz porque eu sou um homem que tenho autoridade. Ele começa dizendo, eu sou um homem sujeito à autoridade. E isso é um princípio importantíssimo. Só sabe governar direito, só sabe liderar bem quem também aprendeu que precisa submeter, que precisa se, digamos assim, estar debaixo de uma outra autoridade, que entende que sempre tem alguém acima de si e que ele tem que servir. E servir, de fato, é uma forma de liderar, é a melhor forma de liderar. É assim que a gente lidera de acordo com a proposta bíblica, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante. O chefe diz, vai. O mestre diz, vamos. Né? Então a ideia de que o que lidera de fato é aquele que lidera em conjunto, é aquele que lidera pelo exemplo, pelo serviço. Ele se inclui no processo. Ele não sai apenas dando comandos. Ele participa de toda a construção da estrutura a qual ele serve e ele lidera. E aqui no caso, esse moço entendeu esse princípio, esse centurião. Então, ele primeiro, ele está preocupado com seu servo e ele quer que o seu servo receba os cuidados de Jesus. Segundo, ele reconhece que Jesus tem autoridade para curar, poder, capacidade de curar. Terceiro, ele envia alguém que o represente para interceder por ele em favor do seu servo. E ele declara através da fala dos seus amigos que ele não se sente digno de ir até Jesus. Ou seja, ele reconhece que Jesus está acima dele. Depois ele diz, basta que você diga uma palavra e eu sei que isso vai acontecer. Ou seja, ele declara, eu conheço a sua autoridade, eu reconheço o seu poder e a sua autoridade. Eu reconheço isso. Através da fala que os seus amigos transmitem para Jesus. E isso impressiona Jesus. Isso impressiona Jesus porque Jesus diz, eu não encontrei numa nação, ele está falando da nação, eu não encontrei em Israel. Ele está falando da nação toda. Eu não encontrei alguém assim.
E é um choque para os judeus que estão ali, os fariseus, aqueles que acompanham Jesus, isso é um choque. Porque ele está falando de alguém que pertence a uma outra cultura, um romano. Alguém que não foi criado dentro da estrutura judaica, treinado para desenvolver uma fé resistente a tudo. Porque é assim que eles eram treinados, eles decoravam o material que nós chamamos de Antigo Testamento. Eles conheciam a sua história, eles eram treinados. E Jesus está dizendo, o povo treinado não me apresentou uma qualidade de fé como esse centurião. Uma qualidade de fé que me impressiona, como esse homem me impressionou. Isso não é bonito? Isso não é para chamar a nossa atenção? Isso nos mostra que existem formas de tocar Jesus. Formas de tocar o coração de Deus. E aqui é uma delas, apresentada no capítulo 7. Uma fé verdadeira, pura, genuína, toca o coração de Deus. Porque Jesus é Deus. Amém? Então Jesus foi impressionado pela fé desse homem. E o resultado? O homem, o servo, foi curado. Esse homem nem viu face a face Jesus nesse momento. Mas ele recebeu aquilo que ele pedia. Aquele milagre que ele esperava em favor do seu servo. Outra característica lindíssima desse centurião. Ele não está pensando em si. Ele está fazendo um pedido por alguém que está numa situação de, digamos assim, de extrema necessidade, de carência. E esse tipo de coisa também toca o coração de Deus. A intercessão, o serviço, o amor ao outro. Afinal de contas, o evangelho é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é verdade? Jesus disse que nisso se resume a lei e os profetas. Nesse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse moço, esse centurião romano, ele realmente tocou o coração de Jesus. Jesus falou. Não sou eu que estou falando. Jesus disse, eu estou admirado dessa fé. Interessante, né? Eu não encontrei tamanha fé. Que possamos ser encontrados por Jesus assim, com uma fé que o impressiona. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para você, maravilhoso desse capítulo. Nós podemos desenvolver uma fé simples, que impressiona o coração de Deus. Se você está anotando, anota aí porque vale a pena. Podemos desenvolver uma fé simples, que impressiona o coração de Deus. E uma das marcas dessa fé é uma disposição de servir, é uma disposição de cuidar, é uma disposição de se entregar em favor do outro. Porque é isso que o centurião fez. Ele enviou pessoas que trabalhavam para ele para intercederem por ele em favor do seu servo. Amém? Vamos continuar? Você quer acompanhar comigo mais uma perícope? Vamos lá. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Eu te disse que esse capítulo estava cheio de ação. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Interessantíssima essa perícope, e eu já falei sobre ela, e temos um estudo nosso aí no canal da igreja, onde eu trato apenas dessa perícope de forma bem minuciosa. Mas aqui eu queria destacar para vocês apenas na sequência um detalhe importantíssimo na sequência desse capítulo que queremos trabalhar. Jesus para por uma pessoa. Não é apenas o centurião que para e serve. Jesus, o Senhor da história, ele nos ensina um modelo de vida. Ele para por uma mulher viúva que tinha um filho único. Essa mulher estava
prestes a entrar dentro do escalão social, no estado de maior miserabilidade. Por quê? Porque ela não tinha marido. E ela só tinha um filho e o filho morreu. Ou seja, ela agora estava fadada a mendigar para o resto da sua vida. As mulheres naquela época não tinham a independência social e econômica que as mulheres têm hoje. Elas não eram aptas a sair procurar um emprego numa lojinha, não sei, vender algum produto. Não existia esse tipo de comércio. E a mulher não estava incluída nesse processo. Não dentro dessa cultura, não dentro desse contexto que estamos trabalhando aqui, que é o 1º século, na região ali de Jerusalém, sob o domínio romano. Irmãos, ela estava fadada a mendigar pelas ruas. Ela perderia provavelmente a sua casa e ela não teria como obter o básico para a sobrevivência. Inclusive, existia até uma forma de enterrar muito estranha nessa época. Quando morria o filho único, os pais costumavam cuspir e xingar enquanto levavam o cortejo fúnebre. Porque era considerado uma maldição. Como é que eles iam ficar sozinhos? Dentro dessa cultura do 1º século, os filhos eram responsáveis por cuidar dos pais na velhice. Os filhos eram responsáveis por prover para os pais. Era essa sequência, a forma como eles interpretavam a vida e a família. Era a forma como a sociedade era construída. E agora ela estava sozinha, ela não tinha ninguém para cuidar dela. Estava todo mundo chorando. E Jesus para esse cortejo, e Jesus para esse enterro. E chama o morto. Eu acho tão interessante. Jesus fala com o morto. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre aquele que é a vida. Ele é mais forte que a morte. E ele manda a morte recuar. E a morte tem que recuar. Como se a morte fosse aqui uma entidade. Ele paralisa a morte, porque ele é a verdadeira vida. Onde ele chega, a morte tem que sair. E é tão interessante isso. Ele ressuscita esse moço. Ele traz de novo essa mulher para um lugar social de dignidade. Agora ela não precisa ser uma viúva abandonada, né, sem filhos, que vai morrer na mendigância. Ela tem um filho para cuidar dela. Deus é aquele que restaura a sociedade, que restaura os valores sociais, que restaura a família. Jesus quer fazer tudo isso e ele pode, ele tem todo o poder. Ele tem poder para entrar nas estruturas mortas da nossa família, nos lugares de sofrimento e de morte e trazer vida. Amém? Creia junto comigo e continue orando, porque Deus é o Senhor da história e ele não perdeu o controle. Aleluia! Vamos na sequência. Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele perguntou aos mensageiros. Desculpe, gente. Então, ele respondeu. Não é ele perguntou não, tá? Desculpa aí. É versículo 22. Então, ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, esse é aquele a respeito de quem está escrito. Agora é Jesus dizendo, hein? Enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João.
A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Irmãos, esse texto é tão grande, tão belo e tão cheio de riquezas, que sinceramente nós precisávamos parar nessa perícope para dedicarmos assim um tempo bem profundo. Não é só porque do capítulo, do versículo 18 até o versículo 30 e no caso aqui até o versículo 35, não. É porque ela é muito profunda, tem muito conteúdo aqui. Mas eu queria resgatar para nós, na sequência aqui, apenas 2 detalhes importantes. Dizendo para vocês que eu não vou tocar nem de longe a superfície da profundidade dessa perícope, ok? Mas eu vou destacar apenas dois detalhes. Primeiro, Jesus dá testemunho de João. Antes mesmo de João se defender, e João não vai nem precisar se defender, Jesus é aquele que se levanta e declara quem João é. Jesus fala sobre João. Jesus apresenta e respalda João, o ministério dele, a ação dele. Interessante observar isso. Mas o que acontece antes de Jesus respaldar e reforçar o ministério de João, o valor dele, a integridade, o dom? João está em crise. A gente percebe que João entra em crise. João pede aos seus discípulos para ir ao encontro de Jesus e perguntar para Jesus assim, é você mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? João não tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quando ele batiza Jesus? João não tinha dito que ele não era nem digno de desatar as correias das sandálias de Jesus? João não tinha dito que ele não era digno de batizar Jesus e que era ele que precisava ser batizado por Jesus? Ele disse, ele fez isso tudo. Agora nós temos um João em crise. João está em crise. Nós sabemos que João está preso. João vai morrer. Ele não sabe, mas vão matá-lo. Né? Vão cortar a cabeça dele e colocar num prato. Como presente para uma dançarina. Que coisa, né? Que forma difícil de terminar a carreira sendo decapitado. Mas João está em crise, ele está preso, ele está vivendo um momento difícil na fé dele, na espiritualidade dele, e ele é um homem de ação, ele é um homem que prega, ele é um homem que declara. E eu quero deixar uma palavra para você, homem e mulher de Deus, que está ouvindo agora esse estudo, participando desse estudo. As crises fazem parte da espiritualidade, fazem parte da vida do cristão. Os homens mais nobres dessa terra, segundo Jesus, porque é Jesus que está falando de João, como sendo o maior de todos os profetas. Os maiores, os mais, entende? Aqueles que mais trabalham para Deus, aqueles que mais fazem coisas grandes, tremendas, maravilhosas, eles também passam por crise. Crise na fé, crise ministerial, pensando, será que é isso mesmo? Será que eu fiz o que devia fazer? A crise faz parte da espiritualidade. A crise faz parte da fé. Quem nunca duvidou, quem nunca entrou em crise, de fato nunca creu. Porque a fé verdadeira é uma fé pensada. Ela passa pelo raciocínio, ela passa pela lógica. Ela é uma escolha moral. Ela é um relacionamento desenvolvido. E o relacionamento, ele passa por seus altos e baixos. Então há momentos em que você vai ouvir um não de Deus. Há momentos em que Deus parece que está calado, ele não responde às suas orações. Há momentos de dor e de luto na espiritualidade. Há momentos de confronto e de perda. E é então importantíssimo entender
que você não deixou de ser quem você é e não deixou de ter valor para Deus só porque você está passando por crise. Se respeite. Respeite as crises. Entenda que você é humano. E aceite isso. Nós não somos anjos. Os anjos foram feitos para adorar sem questionar e sem criticar. O dia que um anjo resolveu, eu não vou adorar mais, ele deixou de ser anjo, ele virou demônio. Os anjos não foram criados por Deus para ter relacionamento. Eles foram criados para servir, prestar serviços. O ser humano é diferente, é uma outra patente. O ser humano foi convidado para ser filho, participar da família. Ser filho é diferente. Filho questiona, filho chora, filho ri, filho discute. Filho se relaciona com o pai. Se você prestar atenção e ler com bastante atenção o livro de Salmos, você vai descobrir que dos 150 salmos, nós temos mais de 70 que são chamados lamentações. Pessoas reclamam, choram, entram em crise. Isso não quer dizer que elas não são espirituais. Isso não quer dizer que elas estão mal. Elas simplesmente estão desenvolvendo a sua espiritualidade, a sua fé, o seu relacionamento. Faz parte. Amém? E agora vamos para a última parte desse capítulo. E eu não queria deixar de terminar. Eu sei que está demorando um pouquinho. Eu peço você para ter paciência comigo. Vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a montar-lhe os pés com suas lágrimas, molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhes disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. É outro texto belíssimo, riquíssimo, que eu vou reduzir aqui em uma apenas reflexão para nós. Podemos perfumar a vida de Jesus. Eu e você, com as nossas ações, com a nossa postura, com o nosso coração quebrantado, com a nossa disposição. Podemos impressionar Jesus. Esse capítulo nos mostra pessoas impressionando Jesus. Um centurião romano impressionou Jesus com a sua fé. Um filho de Israel, João Batista, impressionou Jesus com a sua vida. E essa mulher considerada pecadora impressionou Jesus com seu amor e com seu quebrantamento. Nós podemos impressionar Jesus com a nossa vida, com as nossas ações, sejam elas a nível de serviço para com o outro, sejam elas a nível de serviço para com a comunidade como pregadores, ministros, sejam elas a nível pessoal e particular, a nível de intimidade, como é o caso dessa mulher, que fez por Jesus o que o convidado não tinha feito. Dentro da cultura judaica,
Quando você convidava alguém para ir à sua casa, você era responsável por providenciar alguém para lavar os pés. Você era responsável por ungir a cabeça dessa pessoa. E geralmente era muito comum fazer parte da cultura você dar um beijo quando a pessoa chegava. Esse moço recebeu Jesus, mas não fez nada disso. E aí o que acontece? Jesus vai encontrar numa mulher considerada pecadora alguém que faz exatamente o que o outro deveria ter feito e não fez. E o que é mais incrível é que o que não fez julgou quem estava fazendo. Quantas vezes você já se deparou com isso? Alguém criticando e julgando você pelas ações que você está fazendo em favor do outro, em favor do reino de Deus, em favor de Jesus. Para pensar, talvez essa pessoa esteja te julgando e te criticando porque a sua ação, a sua praxis denuncia a ausência de ação na vida dela. A ausência de amor, de compromisso. Sabe? Às vezes a gente precisa aprender um pouco. Eu acredito que sempre precisamos aprender a pregar o evangelho sem falar. Com a vida, com a ação. Essa mulher, ela não chegou lá se justificando. Ela não chegou lá, olha, ela chegou no cantinho, meio que escondidinha. Ela não era bem-vinda. Ela chegou como intrusa. E ela chegou chocando, quebrando tudo. No sentido de produzir algo novo, diferente, que ninguém estava esperando. Ela tocou o coração de Jesus com a sua vida. Ela perfumou Jesus com a sua vida, com as suas ações. Poderíamos gastar aqui um tempão falando desse vaso, desse alabastro, do conteúdo riquíssimo, do sentido disso, do sentido profético, espiritual. Mas eu vou deixar isso para você pesquisar essa semana. Eu vou parar aqui. E eu vou dizer apenas isso para você. Você pode tocar Jesus essa semana. Amém? Eu não sei se você vai tocar ele servindo outras pessoas. Não sei se você vai tocar ele pela sua fé, no sentido de pregação, testemunho, como o caso de João Batista. Eu não sei se você vai tocar Jesus, porque você vai gastar um tempo adorando e fazendo por ele exatamente aquilo que ele espera. Eu não sei qual vai ser a sua postura, mas em nome de Jesus eu te convido. Viva a melhor semana da sua vida. Toque o coração do Pai. Um beijo pro seu coração. Tenha a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus.